É carga máxima, concurso Guarda Municipal de Xangrande, a Força Azul Xangrande. E agora o desafio, responder 100 questões. E confesso que o desafio maior para a nossa equipe, porque elaborar 100 questões com uma história que podemos dizer, né, objetiva, uma história curta. Claro que alguém pode aparecer e seria ótimo contar a história de Xangrande, mergulhando, trazendo novos fatos. Porém, o que a banca Ademitec vai colocar na prova é aquilo que você vai encontrar aqui no Carga Máxima, 100 questões que eu elaborei e, obviamente, focando naquilo que você vai encontrar na prova. Baixe o material que está aqui na descrição, esse super PDF. Eu até indico, caso você queira baixar o material, responder 20 questões, em seguida assista a aula, depois mais 20 até completar 100, é uma boa dica. Ou se você der essa oportunidade, com muita alegria, esse privilégio de responder com vocês simultaneamente. Então, maravilha, vamos lá. Questão 1 na tela. O que a banca Ademitec deve trabalhar são as datas emblemáticas, datas importantes em relação à história de Xangrande, em relação à emancipação política, também elevação ou a instalação do município. Então, esses dados gerais que vamos trabalhar agora. Então, vamos lá. Primeira questão: o povoamento de Xangrande se deu entre os anos. Então, aqui, ao trabalhar a história de Xangrande, você que está com o curso completo, você que adquiriu o curso completo, então já se ligou que no curso completo eu trabalhei todas as fases, discuti com vocês aqui, né, ponto a ponto, em relação à história de Xangrande. Então, aqui uma questão bacana para a gente abordar sobre o período que, didaticamente, eu dividi em períodos. A história de Xangrande, a Xangrande colonial, há uma escassez de informações, logo a banca não deve aí fazer abordagem sobre a Xangrande colonial, século XVI ao século XIX, mas a partir da Xangrande imperial, o Brasil imperial, e aí trazendo datas importantes em relação a esse processo, entre 1878 e 1879, você tem, nessa época, né, Xangrande, que se chamava Mumbucas, certo? Então, esse povoamento possivelmente datado aí desse final do século XIX, destacando o senhor Joaquim Amaro, que possuía terras nessa área, nessa região, e é considerado um dos primeiros habitantes. Aqui destacar a figura, já que vai que a banca que trabalhe, né, do senhor Joaquim Amaro. Então, em relação ao processo de ocupação, ao processo de desenvolvimento dessa área em relação à ocupação, a chegada, destacando aí a figura de Joaquim Amaro, um dos primeiros habitantes. Nessa época, você tem esse território chamado de Mumbucas. Anos depois, passou a pertencer aí ao senhor José Machado. Então, de fato, remonta final do século XIX, remonta o processo de povoamento de Xangrande, a segunda metade do século XIX, no Brasil imperial. Então, o povoamento de Xangrande se deu entre os anos, no intervalo de anos, 1875 a 1878. Aí você já corta, né? Povoamento aqui é a história oficial de Xangrande, fontes, Prefeitura de Xangrande, IBGE, final do século XIX, 1860, 1850, 1860, não, aqui meados, não é no século XX, muito menos século XXI. Daí só fica a letra A. Então, letra A, você vai marcar e, em relação ao povoamento, quando tudo começou aqui em relação ao povoamento, remonta ao século XIX. Ah, professor, se de repente aparecer um historiador
trazendo agora novas informações. Bem, para o concurso é isso que vai cair, é isso que importa. Claro que pode sim, né, fazer uma releitura, mas para o concurso, de maneira objetiva, é isso que precisamos lembrar. Em relação ao povoamento, remonta ao século XIX, se a banca cobra datas entre 1875 e 1878, destaque aí para figuras como o senhor Joaquim Amaro, que é considerado um dos primeiros habitantes, e também essas terras que, em seguida, anos depois, serão repassadas para José Machado, caso a banca pontualmente cobre o nome de alguém, e claro, sem questões para a gente massificar tudo isso, né? Sem questões na veia. O povoamento, então, povoamento você já sabe, remonta ao final do século XIX, entre 1875 e 1878. Na história do Brasil, é o período imperial. Didaticamente, eu chamei de Xangrande Imperial, justamente por trazer essa aproximação em relação à história do Brasil. O primeiro nome desse território, Mumbucas. Depois, vamos ver, vai receber um outro nome, certo? Chã das Palmeiras, finalmente Xangrande. Então, quando pessoas provenientes de outras cidades. Então, a tática é a seguinte, em relação à história de Pernambuco, que vai te ajudar a compreender aqui o processo da história de Xangrande, certo? Então, há um fluxo muito grande no período colonial, pessoas saindo do sertão em direção à área de transição. A área de transição é o agreste, beleza? Já essa região, zona da mata, litoral, destaque na zona da mata para o cultivo da cana-de-açúcar. E há um trânsito bem interessante saindo de Vitória de Santo Antão, no sentido de, olha, Vitória de Santo Antão, Xangrande, pegando aí para a Mata Sul, pegando no sentido Caruaru, e destaque também para o sentido Garanhuns. Então era muito comum esse fluxo, saindo de cidades importantes hoje, né, como Vitória de Santo Antão, e, claro, na história de Xangrande tem essa correlação, essa aproximação com a história de Vitória diante do fluxo. Então, o povoamento de Xangrande se deu entre os anos de 1875 e 1878, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente de Gravatá, Pombos, Bezerros, Recife ou Vitória de Santo Antão. Na historiografia de Xangrande, Vitória de Santo Antão, letra E, de estou preparado. Vamos aí para a questão 3. O povoamento de Xangrande se deu entre os anos e o século XIX. Poderíamos até dizer o processo de povoamento final do século XIX, início do século XX, beleza. E essas datas, né, entre 1875 e 1878, 1875, 1878. Nesse intervalo, possivelmente ocorreu o povoamento de Xangrande, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, começaram a povoar as terras que futuramente formariam a vila por primeiro nome, e aí destacando que a banca deve cobrar, sim, Mumbucas. Então vamos recordar quais os nomes em relação à cronologia, podemos colocar aqui evolução, concernente à ocupação, povoamento, final do século XIX. Primeiro nome desse território, Mumbucas. Depois, Chã das Palmeiras. Chã das Palmeiras. E, finalmente, pela sua topografia, Xangrande. Beleza? Então, Mumbucas, Chã das Palmeiras, Xangrande. Então, aqui, letra A. Não esqueça, nome inicial de Xangrande, Mumbucas, depois Chã das Palmeiras e, atualmente, Xangrande. Então, o povoamento de Xangrande se deu entre os anos de 1875
1878, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, começaram a povoar as terras que futuramente formariam a vila por nome de Mumbucas, de propriedade. Lembra que logo no início eu disse dois nomes que é possível a banca citar. É possível a banca citar. Destaque nesse povoamento para o senhor Joaquim Amaro, certo? Um dos primeiros habitantes. Coloca aí, olha, um dos primeiros habitantes. Anos depois, essas terras seriam repassadas para o senhor José Machado. Na historiografia de Xangrande, encontramos isso. Logo, a questão 4 fica a letra A. Joaquim Amaro. Não é Joaquim Cardoso, nem Joaquim Távora, muito menos Joaquim Nabuco e nem Joaquim Vasconcelos. Então, questão 4, letra A. Perceba que a minha tática é trabalhar com repetições. Repetições. Ao sair do carga máxima, você, de fato, já tem domínio das 5 questões que vão cair na prova, na sua prova da Guarda Municipal de Xangrande. É isso. Vibra guerreiro, vibra guerreira. O povoamento de Xangrande é uma outra possibilidade, a banca colocar para você completar, preencher ali a coluna. A banca Demitec, desde o concurso, né, de Brejo da Madre de Deus, tem trabalhado com um novo perfil aí de questões. Antes, a banca explorava praticamente, unicamente, 1, 2, 3, até 4 afirmativas, em seguida você iria gabaritar. Agora ele está buscando essa alternativa ou flexibilizando aí a sua metodologia, né, em elaborar as questões. Então, questão 5. O povoamento de Xangrande se deu entre os anos de 1875 e 1878, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, eu dei ênfase já desde o início do carga máxima. O povoamento de Xangrande se deu entre os anos de 1875 e 1878, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, começaram a povoar as terras que futuramente formariam a vila por nome de Birajuba? Não. Bonito? Não. Riacho das Almas? Não. Cumaru? Não. Mumbucas, certo? Mumbucas, depois Xan das Palmeiras, e finalmente Xan Grande, certo? Então aqui você coloca Mumbucas. Você encontra na letra D. Doido para ser aprovado. Então, questão 6, letra D de doido para ser aprovado. Ou doida, né? Para ser aprovado, no sentido positivo, claro. Sobre a história de Xangrande, assinala a alternativa incorreta. Uma outra possibilidade que uma banca da Demitec pode trabalhar na sua prova, mas uma questão elaborada pela equipe do Estou Preparado. A vila de Mumbucas, que mais tarde passou a pertencer a José Machado, foi rebatizada, recebendo o nome de Xan das Palmeiras. Então, primeiro nome, Mumbucas, depois Xan das Palmeiras, pois está localizada em uma xan, terreno plano, no alto de um morro, repleta de palmeiras. Ok, aqui está pedindo a incorreta, a errada. O povoamento de Xangrande se deu entre os anos de 1875 e 1878, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, começaram a povoar as terras que futuramente passariam ou formariam a vila por nome de Mumbucas, de propriedade de Joaquim Amaro. Ok. As palmeiras foram sendo dizimadas em face à povoação e a vila passa a ser conhecida como Xangrande, nome atual, pois está localizada em uma xan
consideravelmente grande. Verdade, área, topografia. Questão 7, letra D. O município foi instalado em 15 de março, que é feriado, né? Feriado em Xangrande. E vamos aí bater forte nisso. Você não confundir a data da instalação, 15 de março, com a data da emancipação, 20 de dezembro. Se liga aí. O município foi instalado 15 de março de 1964 e criado pela Lei Municipal 4.961 de 20 de dezembro de 63, sendo desmembrada da cidade de Gravatá. Então, aqui também está ok, né? A questão P é incorreta, só fica a letra E. O município foi instalado em 15 de março de 1964 e criado pela lei estadual 4.961, em 20 de dezembro de 1963, sendo desmembrada da cidade de Gravatá. Então, Xangrande pertencia a Gravatá, não a Vitória de Santo Antão. Então, mais uma vez, qual a diferença entre instalação e emancipação? A emancipação, você tem ali, naquele momento, a elevação à categoria de município, só que o município, então, criado, recém-criado, precisa de estruturar, montar a máquina administrativa. Então, essa organização administrativa requer um tempinho. Por isso que é comum você encontrar a data inicial. Primeiramente, você tem a emancipação política, a data da emancipação, e em seguida a montagem daquela estrutura da máquina administrativa, o poder executivo, o poder legislativo. Então, meses depois, você tem a criação. Então, 20 de dezembro, a emancipação política de Xangrande, 20 de dezembro de 1963, e 4 meses depois, a elevação ou a instalação do município, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Então, toda essa arrumação requer tempo. Daí, primeiro vem a emancipação, em seguida a instalação. Questão 7, letra E, de estou preparado. Questão 9, o município foi instalado em 15 de março, isso, de 64, e criado pela Lei Estadual 4.961, de 20 de dezembro, que é a data da emancipação, de 63, sendo desmembrado de Gravatá, não de Vitória, não de Bezerros, não de Xande Alegria, muito menos a Maragi. Questão 9, o município... Não, olha, essa pegadinha você não pode cair na prova, caso a banca faça isso, a banca da MTEC faça isso. Na questão 9, eu estou falando da instalação. Vamos lá. A emancipação, 1963, certo? Então, você tem Xangrande desmembrando-se de Gravatá. Já a instalação, março de 1964. Beleza? Então, instalação 15 de março de 1964, letra A de aprovado. Então, aqui de boa, você treinando forte, sabendo que vai cair na sua prova, concurso Guarda Xangrande Banca ADMTEC. O município foi instalado em 15 de março de 1964, criado pela Lei Estadual 4.961, de 20 de dezembro. 20 de dezembro é a data justamente da emancipação política, é feriado em Xangrande. As comemorações em relação a essa independência, a esse desmembramento de Gravatá se dá, ocorreu, né, 20 de dezembro de 1963, e todo ano é comemorado pelos xangrandenses. Questão 11. A primeira capela foi construída pelo povo sob a orientação de quem? Olha, seria uma pegadinha, porém faz parte. Não há como trabalhar o processo de formação de Xangrande. Você vai ter que levar em consideração o quê? Os aspectos políticos, mas também aspectos religiosos. A Igreja Católica desempenha um papel muito importante
na formação e desenvolvimento de Xangrande. Então, a questão 11 fica a letra E, o frade Biapino. Então, um religioso importante. Olha, a banca pode colocar essa pegadinha. Então, a primeira capela foi construída pelo povo sob a orientação do frade Biapino. Esta capela deu lugar hoje, né, à Bela Matriz, que se localiza quase na parte central da cidade, destacando-se também, né, obras que foram iniciadas sob a orientação do padre José Florentino e concluídas pelo padre José Inácio Ferreira. Então, a história religiosa no caso, né, da cidade de Xangrande e a importância da Igreja Católica nesse processo aí cultural, religioso. Então, questão 11, letra E, de estou preparado. Questão 12, a primeira capela foi construída pelo povo sob a orientação do frade Biapino. Esta capela deu lugar hoje à Bela Matriz, né? Tirei fotos, gravei vídeos lá da Bela Matriz, no centro de Xangrande. Questão 13, em divisão administrativa, e é interessante perceber essa evolução que vai ocorrer em Xangrande. Deixa eu colocar aqui as principais datas, porque já vai servir para você trabalhar outras questões, beleza? Então, aqui, olha, essa data inicial, 1911, uma outra data que tem atualização nessa divisão administrativa, 1933, 1960, 1963 e 1964. Então, a banca pode explorar uma dessas datas, ou mais de uma, né? A favorita é a data da emancipação, ou ela pode pregar uma pegadinha e trabalhar a questão da instalação. Então, vamos lá. De 1911 a 1963, as mudanças, as divisões ou atualizações na divisão administrativa, Xangrande está subordinada a Gravatá. Então, 1911, Xangrande, olha, figura no município de Gravatá, distrito de Gravatá. Em 1933, tem uma atualização, mais uma, e Xangrande permanece anexado a Gravatá, o território anexado a Gravatá. Em 1960, em uma nova divisão territorial, 1º de julho de 60, continua. Então, Xangrande continua anexado a Gravatá, o território anexado a Gravatá. Em 63, aí destacar, o 20 de 12 é a emancipação, ou seja, o desmembramento de Xangrande. Você tem, pela lei estadual número 4961, Xangrande sendo desmembrado de Gravatá. E em 15 de março de 64, a instalação de Xangrande. Então, são datas principais que a banca certamente deve trabalhar, explorar uma ou mais de uma. Então, em divisão administrativa referente ao ano, figura aqui, né, faltou no território, no município de Gravatá, né? Faltou aqui. O distrito de Xangrande, então aqui é 1911, certo? Então aqui letra E de estou preparado. No site do IBGE, que é uma boa e importante fonte para estudar a evolução administrativa de Xangrande, 1911, Xangrande como distrito pertencente a Gravatá. Questão 14, e divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura o distrito de Xangrande. Então, figura no território, né, no município de Gravatá. Então, aqui, questão 14, letra A, né? Figura, aqui faltou, né? No município de Gravatá, certo?
Questão 15. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura aqui, olha, no município de Gravatá, o distrito. 1911, Xangrande era distrito. Então, letra A, questão 15, letra A. Questão 16. Em divisão administrativa referente ao ano, o distrito de Xangrande permanece no município de Gravatá. Após 1911, a próxima atualização foi em 1933. Então, questão 16, letra C de casa. Detalhes, né? Sem questões, dá para colocar esse detalhe aqui. Em divisão administrativa, no ano de 1933, na Era Vargas, referente à Era Vargas, o distrito de Xangrande permanece o município de Gravatá. Não é Primavera, nem Vitória de Santo Antão, muito menos Palmares e, com certeza, não é São Caetano. Só fica a letra C. Então, pegando a evolução administrativa de Xangrande, de 1911 a 1963, o território era subordinado, anexado, pertencia a Gravatá. Então, questão 17, letra C. Questão 18, o povoamento se deu entre os anos de 1875 e 1878. Povoamento de Primavera, não. Vitória de Santo Antão, não. Palmares, não. Nem São Caetano. O povoamento de Xangrande se deu no final do século XIX, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, você tem a ocupação dessa área. Então, questão 18, letra C. Questão 19, o povoamento de Xangrande, a banca pode colocar essa opção, né, para você preencher a lacuna, se deu entre os anos de 1875 e 1878, quando pessoas provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, ocuparam esse território. Então, aqui, Vitória de Santo Antão e a data 1875 e 1878. Letra. Opa, olha só. Olha, eu falei Xangrande e marquei. Preste atenção, professor. E marquei Vitória, tá vendo? Ter cuidado na prova, na empolgação. A questão está tão na cara, tão simples, né? É Xangrande, veja, Xangrande e a data entre 1875 e 1878. Letra B. Batalhando para ser aprovado. Então, letra B, questão 19. Questão 20, para encerrar essa parte 1 do carga máxima. Olha, isso já caiu uma prova em algum concurso da banca Academitec e outras bancas, sim. A gente chama de gentílico, né? Adjetivo pátrio, gentílico. Quem nasce em Xangrande, pessoa que vê o mundo, né, no território de Xangrande, quem nasce em Xangrande é chamado de xanaltense, xangrandiano, xanvelhense, xamatrizense, não, xangrandense. Então, quem nasce em Xangrande é chamado de xangrandense. E daqui a pouquinho tem mais. Carga máxima.